gonna give nobody none of my jelly rolls. I wouldn't give you a piece of this cake to save your soul. My mom told me today, before she went away, to be a good boy, she'd bring me a toy. I'm my mama's pride and joy. Now there ain't no use for you to keep on hanging round. I love you, but I've got to let you down. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Castalho Podcast. Eu sou Og Maciel, falando de Chapel Hill, North Carolina. Eu sou Eliezer Rezende, falando de Pouso Alegre, Minas Gerais. E eu sou Bruno Rocha, falando de Guarulhos, São Paulo. Antes de começar esse novo episódio, eu queria fazer uns agradecimentos e falar sobre alguns comentários que deixaram pra gente lá no nosso website pelo Twitter. Então, começando pelo Elton Vaz, ele deixou um comentário no episódio 90 e sugeriu alguns temas pra gente poder discutir, fazer algum episódio. Alguns dos temas que ele sugeriu foram sobre segurança da informação, inteligência artificial, Python, que isso aí, nossa senhora, vai ser um episódio enorme, porque a gente adora Python, evolução do JavaScript e seus principais frameworks. E também teve muita gente sugerindo um episódio sobre a linguagem Elixir. Então a gente vai procurar algumas pessoas e arrecadar um pouco de informação, fazer umas pesquisas para poder, de repente, fazer um episódio sobre esse tópico. E também teve Juan Valente, que ele citou no episódio de Lua, que ele brincou com um joguinho chamado Grand Chase, que também é feito em Lua, e isso foi no nosso episódio 92. Bom, a gente teve também o Ellison Rezende, que ele comentou que ele usava bots no Ragnarok. Tipo, ele ficava com preguiça de ficar coletando os itens lá, então ele usava os bots. Isso eu sei porque eu conheço ele pessoalmente. E o detalhe é que esses bots eles poderiam ser programados utilizando Lua, né? Também o Elton Vaz ele citou que quase aprendeu Lua e ele teve uma má impressão no início porque não tinha material em português. Diz ele que isso era mais no começo, assim, quando a linguagem começou a se popularizar. E hoje ele se arrepende de não ter aprendido, mas ainda dá tempo. É isso aí, nunca é tarde para aprender Lua porque é divertido, acima de tudo. E eu também quero agradecer aqui, primeiro quero agradecer aos ouvintes do Castalho que eu encontrei lá no PyData essa semana. Fiquei impressionado, bastante gente veio falar, parabenizar pelo podcast, dizer que está acompanhando toda semana. E isso é muito bacana de ouvir porque dá aí uma motivação para a gente continuar sempre fazendo e atualizando uma vez por semana sem falta o Castalho com temas bem legais. E também muita gente, mas muita gente mesmo veio pedir adesivo do Castalho, né? E a gente já tem umas artes bem legais aqui. Então só para avisar que a gente está providenciando aí próximo evento que vocês encontrarem a gente, qualquer um de nós aqui do Castalho, e também os nossos sorteios aqui, além da nossa caneca, vai ter aí adesivo aí para vocês. É isso aí. Bom, hoje a gente vai fazer um episódio com algumas notícias, né? Já faz algum tempo aí que a gente não fala sobre algumas notícias. E a gente espera que durante esse tempo aí que tiveram outros tópicos, que vocês tenham gostado, e aqui a gente vai trazer algumas novidades. Bom, eu vou começar aqui com uma página que traz alguns recursos onde você tem livros, vídeos e outros links se você pretende aprender mais ou conhecer algumas coisas um pouco mais avançadas sobre Python. E o título lá é From Beginner to Pro. Lá você pode encontrar não só esses itens que eu mencionei, mas também ele inclui 3 links que são para outras listas. Ou seja, você vai ter uma quantidade enorme de informação onde você pode pesquisar e aprender um pouco mais. O único detalhe é que esse recurso é em inglês. Então a gente sabe aí que tem muita gente que ainda não está tão confiante assim no inglês, mas vale a pena. Tem muitas coisas lá que é de fácil leitura e tem muitas coisas com exemplos, isso aí facilita. E os vídeos também, você olhando, provavelmente já consegue pegar alguma coisa. Interessante. Bom, eu tenho aqui uma novidade também que eu conheci através do Reddit essa semana. E uma coisa que sempre me incomodou um pouco no Python, né, quando a gente está desenvolvendo. Não que me incomodou, né, porque essa é uma coisa que eu gosto. As exceptions do Python eu acho particularmente que elas são bem legais, bem estruturadas. Dá pra gente brincar muito, customizar bastante, sem muita
ferramenta externa, só fazendo um try except ali, você já consegue fazer bastante coisa com as exceptions. Só que o output das exceptions, eles são um pouco feios, né? E a gente já passou da fase das telas lá que não tinham cor, né? Do terminal só em verde ou em preto. Então, como a gente pode deixar o terminal mais coloridinho e ter alguns hints ali, né? Umas setinhas e tudo mais, eu achei interessante esse projeto que se chama Better Exceptions, que foi criado por um cara que também estava com esse problema. E aí ele é um hook, né, que você dá um import, antes do seu arquivo ali, do seu módulo, você dá um import Better Exceptions. E aí, a partir do momento que você pode colocar isso no init do seu projeto, né, lá no arquivo dunder init. A partir do momento que você importa isso uma vez, o hook já está instalado no seu projeto. E aí, toda vez que uma exception estourar ali no terminal, as exceptions vão ficar com um visual um pouco mais agradável, mais humano, assim. Então vai estar colorido, vai ter umas setinhas coloridas mostrando qual é a linha, quais são os levels, né? Tipo, começou aqui, terminou lá, o erro foi de assert, e aí os operadores vão estar ali tudo colorido, então dá uma experiência bem legal. Então tem essa maneira de usar, que é dar um import. E se você quiser, você também pode usar o import Better Exceptions, adicionando ele no Startup Hook do Python, né? Então tem aquela variável de ambiente lá, Python Startup. Aí você pode colocar isso no seu interpretador Python e a partir desse momento todas as exceptions de qualquer coisa que acontecer no seu Python aí vai funcionar dessa forma, de uma maneira bem legal, bem colorida, né? Então, principalmente para quem gosta de usar os terminais, né? Os shells, como por exemplo o Fish, o ZSH e esses plugins para deixar o terminal todo cheio de firula, o Better Exceptions é bem interessante. E aí aqui no show notes a gente coloca uma imagem, né, para ilustrar para vocês como que o output dele é legal. E por falar em Python, desde o último episódio, mais uma vez do Python foi lançado, dessa vez a versão 3.6.1, saiu agora no dia 21 de março. E aparentemente, dentre as coisas que foram introduzidas desde então, a grande parte delas são correções de bugs e melhorias. Então vamos deixar um link para vocês no show notes. Eu estava dando uma olhada, tem uma lista bem enorme de correções. Acho que vale a pena vocês darem uma olhada e ver se vale a pena também vocês atualizarem para 3.6.1. Bom, nesse meio tempo aí que a gente teve gravando o Castalho, a gente também participou do Opencast. Então, eu, Bruno e o Og, a gente participou do Opencast 71. O título é Usuários de Mac migram para Linux. E o Opencast 72, Carreira de Desenvolvedor de Software Livre, que é a parte 1. A gente vai deixar o link aqui, se caso vocês se interessarem. O Opencast é bem bacana, foi um bate-papo assim, onde tinham outras pessoas também. Foi muito legal, assim, divertido. Normalmente, para você que não conhece o Opencast, ele tem um canal no YouTube onde as gravações entram ao vivo e aí você pode interagir, participar lá no chat. E após que essa gravação é feita, o Ivan ele edita tudo e ele lança em formato de podcast. Então, vale a pena ficar atento, né? Que se tiver algum episódio no qual você se interessa, vai lá, participa, manda suas perguntas e você tem a possibilidade de participar ao vivo e também contribuir lá com o Opencast, que é um projeto muito bacana. Legal, eu não consegui participar desse último aí, mas eu quero estar participando sempre aí do Opencast, é bem interessante, bem legal, muita gente reunida e é bem divertido. E além de tudo tem o vídeo, né? Em alguns episódios ainda tem o vídeo lá pra vocês verem sem edição, né? Às vezes tem umas coisas engraçadas lá no meio, então é bem legal. Bom, eu pra variar vou falar um pouquinho mais de Python, né? Porque é o que eu uso no dia a dia. E aí tem uma outra coisa interessante que eu também descobri, né? Essa semana aí através do... Esse eu não lembro se foi no Reddit ou no Hacker News, mas eu tô sempre acompanhando esses feeds. E aí é o seguinte, geralmente, né? Acho que todo mundo passa por isso. Você acaba criando aquele arquivinho de helpers e aí você coloca lá um monte de coisa. Por exemplo, se você quiser extrair um arquivo compactado em zip, tar, .gz, você vai lá no seu helpers e cria uma função extract file. E aí você tem que importar as bibliotecas todas, tratar os erros e tudo mais. Aí você também costuma fazer, isso é uma coisa muito comum, você fazer helpers para trabalhar com caminhos, né, de arquivos, de pastas, fazer aqueles joins com o diretório absoluto, com a pasta que é o diretório onde o seu script está localizado.
e aí tem coisas para log e tudo mais. Ou seja, geralmente você acaba se repetindo muito, fazendo muitas coisas. E aí eu achei interessante que tem uma galera que criou um repositório meio que colaborativo, né? Tem um cara que é o dono do repositório, mas tem bastante gente já que tá colaborando, que se chama Reusables, né? De reusáveis. E aí nesse repositório ele colocou muitas dessas pequenas funções, né, que não ocupam muito espaço para você instalar como dependência, mas que são muito úteis. E obviamente que a maioria delas utiliza apenas a biblioteca padrão do Python, né, só o que já está disponível. E isso é muito interessante porque você vai lá e você dá um import reusables no seu projeto, e aí você simplesmente faz reusables.archiving.zip. Aí ele te dá todas a API do Zip ali para você extrair, compactar arquivo e tudo mais. E a parte do path também, né, que é para você mexer com caminhos e pastas. E eu achei bem legal. Outra coisa muito interessante que tem no Reusables são as Common Regular Expressions, né? Ou seja, quem nunca precisou ir lá e procurar no Stack Overflow como é que você faz uma regex para validar um e-mail ou um telefone. Ou seja, ele criou uma coleção das regex mais utilizadas para você simplesmente reutilizar. Você vai lá no reusables.regex e aí você já importa os patterns para você reutilizar sempre. E o mais legal é que você pode contribuir, né? Se você acha que tem uma função que está faltando lá, você contribui e coloca dentro do Reusables. E aí, como eu vi que é um projeto que está bem legal, assim, tem os testes e tudo, então eu comecei a usar ele. E aí eu gostaria de indicar para vocês não reinventarem sempre a roda, a não ser que você esteja aprendendo, obviamente, mas dá uma olhada aí no Reusables. A gente vai pôr aqui o link do GitHub desse projeto bem bacana. Vou aproveitar o gancho então, você falou do Stack Overflow, e esse ano então eles publicaram uma pesquisa que fizeram, que chama-se Stack Overflow 2017 Developer Survey Results. Foi uma pesquisa muito bacana que encompassa várias áreas, justamente perguntando para o pessoal que usa o serviço deles para poder responder algumas coisas, e estava olhando a parte de demográfica e parte de tecnologia e tal. E dentre os resultados, nós botamos aqui algumas coisas que nós achamos interessantes. A primeira delas é que Python está no quinto lugar, na posição das tecnologias mais populares. Então, em 5 anos, foi a primeira vez que Python ultrapassou o PHP. Então, uma coisa bem interessante. Python está em primeiro lugar na lista de tecnologias que os desenvolvedores gostariam de aprender, e Python foi o quarto no ano passado, então agora está em primeiro lugar. Outra coisa também, os desenvolvedores que utilizam Python, JavaScript e Perl dizem que se sentem mal pagos, menos que os desenvolvedores que trabalham com outras linguagens. Então, outra coisa interessante aí. E, além de outros gráficos muito interessantes, vale a pena você dar uma conferida, porque eu fiquei até surpreso de ver que C# está em quarto lugar. Então, para o pessoal aí que está escutando isso aqui é uma boa oportunidade para dizer que nós vamos fazer um episódio sobre Microsoft, tecnologias Microsoft. Então, em quarto lugar, C#. Achei isso bem bacana. E por falar nisso aí, eu até achei que o Eliezer já ia mencionar isso nessa parte. Teve também essa pesquisa aí, um item lá que são os editores, né, e IDEs, né, pra gente alimentar aqui a nossa Flame War de qual que é a melhor IDE. Como sempre, né, o Vim tá eu não lembro aqui de cabeça o lugar, mas o Vim tá bem colocado. O Visual Studio continua sendo uma das IDEs mais utilizadas. E o Visual Studio Code, né, que é uma da que eu e o Og a gente vem explorando aí nos últimos dias. Inclusive a gente vai comentar um pouquinho mais do Visual Studio Code no próximo episódio aí sobre tecnologias Microsoft. Também vem ganhando bastante espaço aí nos editores e IDEs. E vale a pena dar uma olhada para saber aí o que o pessoal tá usando, né? E como sempre, né? Não tem como dizer, o Vim continua sendo um dos reis aí do pedaço em termos de editores. Eu ia deixar essa parte de lado, mas valeu aí por comentar. Como sempre, o Vim na frente do Emacs. Bom, eu vou voltar aqui para Python antes que o assunto aqui fique mais caloroso, né? Sobre editores e tudo mais. E nos episódios passados a gente comentou, né, sobre o Named Tuple e também o Simple Namespace. E aí teve um cara que publicou um artigo em inglês falando dos novos tipos de dados disponíveis no Python 3. Então, além do Simple Namespace que a gente já comentou, ele tem 2 outros tipos lá. Um é uma classe chamada Named Tuple, da mesma forma que a gente tinha o Named Tuple antes do Collections.
agora essa classe ela fica dentro do pacote typing. E aí tem um outro também que só que fica dentro do pacote types, que chama mapping proxy type. Então lá tem uma descrição básica com alguns exemplos, a gente até vai deixar aqui no show notes uma utilização básica. E o bacana, por exemplo, de você utilizar a classe typing named tuple é que ela é uma versão melhorada do collection named tuple e ela foi adicionada a partir do 3.5, mas a partir do 3.6.1 que ela teve algumas melhorias. Você pode até definir alguns valores padrões a partir da versão 3.6.1, né? O Og comentou aí que foi lançado recentemente. E o legal de você estar utilizando a classe é que ela tem uma sintaxe melhorada. Você pode, ela permite uma herança de forma mais tranquila, mais fácil. Você pode também utilizar o Type Annotations, a gente já comentou um pouquinho sobre isso e no exemplo vai estar mais lá como é que ela se parece para você definir os campos. E ela também é tão rápida quanto os Named Tuples, ou seja, você tem algumas vantagens em cima do Named Tuples como a gente conheceu há um tempo atrás aqui no Castalho. O outro tipo, né, é o Types, o Mapping Proxy Type. Ele é um dicionário, mas é um dicionário onde você pode apenas fazer leitura nele. E ele foi adicionado a partir do Python 3.3. E o legal disso é que se você tem algum código no qual você... alguma biblioteca na qual você passa um dicionário, você pode criar um proxy type, um mapping proxy type. E aí você garante que os dados que você passou não vão ser alterados de forma inesperada lá dentro de uma função que você está chamando. Porque se caso tentar ser feita uma modificação ou tentar criar uma nova chave lá nesse dicionário, ele vai gerar uma exception. E aí você usa a dica do Bruno aí para poder deixar ela melhor visível. E isso aí garante que erros inesperados ou que você não imaginava que fosse acontecer sejam adicionados por outras bibliotecas que você está utilizando no seu código. Então é bem bacana esse tipo aí e até uma forma de você garantir a consistência dos dados que você está chamando aí as APIs de bibliotecas que você está utilizando. Legal. Eu gostei também do esquema lá que tem nesse exemplo aí, eu estava lendo aqui agora, para você fazer quando você usa o random, fazer um random choice lá, ao invés de você chamar o random e passar um objeto, né, uma lista para o random, você já cria uma classe com o simple namespace, onde essa classe, né, do simple namespace vai ter os atributos ali que você quer sortear, por exemplo, e você já coloca lá um método choice, um método random, e aí fica bem mais bonita a sintaxe. Eu acho que esse negócio aí é bem bacana para deixar a sintaxe e o código um pouco mais elegante ainda, além do que já é, né? Eu quero achar uma oportunidade para começar a usar esses negócios aí, assim que todos os meus projetos estiverem rodando em Python 3. E por falar nisso, né, eu vou inaugurar aqui no Castalho o espaço publicitário, onde eu vou fazer publicidade do meu próprio projeto. E eu gostaria de falar que essa semana aí eu atualizei o projeto DynaConf, que é uma tentativa aí... Tentativa não, né? Já foi tentativa, agora está realmente estável, de criar um gerenciador dinâmico de configurações. Ou seja, ao invés de você ter ali um arquivo com os seus settings ali como constantes, né? Você poder ter ele, mas além disso você conseguir ler as suas configurações de outros lugares na hora que você quiser, na hora que você precisar. Então imagina que você tem lá um arquivo de settings, onde você tem lá o endereço do seu host, né? Tem lá hostname, tá lá a variável fixa ali do hostname, mas por algum motivo você precisa mudar esse hostname, ao invés de você ficar alterando arquivos e tudo mais, você fazer isso de uma maneira dinâmica. Então uma das formas que o DynaConf oferece é você dar um export numa variável de ambiente, que tem um prefixo que por padrão é dynaconf underline. Então você dá export dynaconf underline e o nome da variável, hostname. E aí você exporta. A partir desse momento, o seu software que está rodando, quando ele lê de novo essa variável, ele vai pegar da variável de ambiente, ao invés de pegar daquele arquivo de settings. E aí o DynaConf tem vários loaders, né? Ele pode ler do Redis, ele pode ler de banco de dados e de outros formatos. E aí essa semana eu fiz questão de atualizar o DynaConf para ele funcionar certinho no Python 3. Então tem todos os testes lá para Python 3. Funciona também no Python 2.7, mas eu aconselho a usar ele no Python 3.
E tem suporte agora para YAML, o 2ML, que a gente já comentou aqui em alguns episódios. Então é isso aí, que se a galera quiser aí uma abordagem mais dinâmica para tratar configurações, é só dar uma checada aí no GitHub lá do DynaConf. O endereço vai estar aqui no show notes. Aí, Bruno, gostei da novidade. Parabéns, então, pela nova versão. Vamos depois conversar em off aqui para ver se a gente não começa a usar o DynaConf dentro dos nossos projetos lá na Red Hat. De repente isso dá até uma turbinada no seu projeto. Eu acho que vale a pena a gente considerar isso. Próxima novidade que eu tenho para vocês é um pouco diferente, mas eu queria compartilhar um link que eu achei esses dias e eu me lembrei que há algum tempo atrás, vamos dizer uns 5 anos atrás, eu estava mexendo com Clojure aqui na Red Hat, que foi justamente eu fui contratado para trabalhar num projeto escrito em Clojure. Então, para vocês que não conhecem muito bem sobre o que é Clojure, então não vou dar um background muito grande aqui para vocês, mas é uma linguagem que é baseada meio que é uma linguagem para programação funcional, né, em vez de ser programação imperativa como a maioria das outras linguagens que existem aí, ou até mesmo para programação em objetos, mas é baseada é uma linguagem que é bem assim inspirada no Lisp, né? Então o site que eu vou compartilhar com vocês hoje chama Clojure from the Ground Up. Eu achei muito bacana, ele te dá uma boa apresentação e introdução para quem estiver interessado em aprender um pouquinho sobre Clojure. Eu mesmo, já que faz muito tempo que eu não mexo, eu vou dar uma olhadinha hoje mesmo ainda, talvez amanhã, mas eu quero ver se eu dou uma olhadinha para ver se eu aprendo um pouquinho mais de Clojure. Faz muito tempo que eu não mexo. Então essa era uma das coisas que eu queria compartilhar com vocês. Clojure from the Ground Up. Gostei, tá aí uma linguagem também que eu tive vontade já de me aprofundar. A única coisa que eu mexi com Clojure foi aquele tutorial chamado Learn X in Y Minutes, que tem no GitHub, que você substitui o X por qualquer linguagem, e aí tem um tutorial lá mega rápido para você aprender as coisas básicas, né? E eu já dei uma olhadinha, mas não tive a oportunidade de mexer. E é interessante você citar o Lisp, então eu vou aproveitar a oportunidade para falar sobre um meme que eu vi na internet essa semana que eu achei bem engraçado, que foi o seguinte: um cara aí da comunidade de Lisp, né? Ele colocou um livro de Python lá, uma foto no Twitter, de um livro de Python que era muito grande, aqueles livros bem grossos, assim, bem pesado, cheio de páginas. E ele falou assim: por que o livro de Python é tão grande assim, tem tantas páginas? Aí a conclusão dele: porque a maioria é espaço em branco, né? E aí eu achei muito engraçado essa piada dele. Mas aí logo vieram as respostas que foram mais engraçadas ainda, que é: por que um livro de Lisp é tão grande, né? Porque você tem que ter 80 páginas só para fechar os parênteses, né? Então é uma piada bem legal dos dois lados, né? E o Clojure é um pouco parecido, né? Só para fechar parênteses você tem que ter, mas mesmo assim, apesar dessas coisas todas, é uma linguagem muito legal. E esses são detalhes mais de gosto, né? Tem gente que não gosta de espaço em branco, tem gente que não gosta de parênteses, tem gente que não gosta de chaves. Então o bom é que a gente tem opção para todo mundo. Bom, eu vou aproveitar de novo e fazer outra propaganda de outro projeto meu que essa semana aí eu tive que atualizar, porque eu tava nessa missão, né, de atualizar todos os meus projetos para funcionar só em Python 3. Essa foi a minha ideia inicial. Mas aí muita gente que estava usando já os projetos foi lá e comentou, falou: não faça isso, deixe funcionando no Python 2 por enquanto. E aí eu falei: eu vou deixar mais um tempo funcionando no Python 2, né, porque eu queria dar uma forçada pessoal a migrar pro Python 3. Mas eu sei que não é fácil, né, ainda. Tá começando a ficar fácil, mas ainda não é fácil. Então, eu atualizei o Flaskr, né? O que é o Flaskr? É um framework feito em Flask, né? Na verdade, ele é só um wrapper em cima do Flask para você criar APIs, né? APIs Web, APIs REST, usando o Swagger, que é aquela especificação que cria para você uma UI, né? Você cria uma URL onde o usuário pode interagir com a sua API, clicando em botões, em links. É uma documentação viva da sua API. E aí eu criei, tem uns 2 anos, essa ferramenta aí chamada Flaskr. E agora eu atualizei o Flaskr, funciona no Python todas as versões, né? Desde o 2.7 até o 3.6. E ele também agora é compatível com o Flask RESTful, que é um framework bem utilizado aí do Flask. E aí eu queria compartilhar para quem está trabalhando com APIs. Inclusive o Flaskr foi tema da minha palestra lá no PyData essa semana, que eu já mencionei aí no início do episódio. Depois eu também compartilho os slides lá, que tem alguns exemplos de uso de Flask para API e do próprio Flaskr
para facilitar o trabalho e entregar APIs um pouco mais bonitas, né? Fala aí, Og. Se nos nossos testes aqui lá na Red Hat a gente tivesse APIs com uma interface bem bonitinha assim, ia facilitar a nossa vida. Então, seu próximo projeto aí, pense em fazer uma API que, além de ser rápida, também seja bonita e bem especificada. Então fica a dica aí do Flasger. Sem mencionar que até mesmo os nossos customers que usam os nossos produtos ficariam muito felizes em ver uma API tão bem documentada assim. Vamos ver se a gente menciona isso na próxima reunião lá dentro. Eu tenho mais 2 tópicos rapidinhos, então 2 novidades que eu queria compartilhar com vocês. Uma delas é que eu não sabia disso, eu nunca tive nenhuma curiosidade, mas recentemente a gente tem falado um pouco sobre Microsoft e, como eu falei, nós vamos fazer um episódio bem bacana justamente falando sobre tecnologias Microsoft. Eu fiquei sabendo, então, hoje eu estava lendo um pouco sobre um framework de teste que tem da Microsoft. Então, o pessoal da Microsoft tem um repositório lá no GitHub, tá? E eles têm esse lance deles de testar você escrever um teste, né, pro código que você está escrevendo. Então, imagine que você escreveu um programa escrito em C# ou qualquer uma das linguagens de tecnologia da Microsoft, e você usa então esse framework para poder escrever os testes funcionais, né, o teste de sistemas e tudo mais, para o código que você escreveu. Então é bacana, aqui no site dele do GitHub está falando que isso aqui é uma coisa que é completamente com suporte, tem suporte total, é open source e cross-plataforma, né, implementação desse framework da Microsoft Test. Então ele está dizendo aqui que visa esse tipo de framework visa justamente ajudar as pessoas que estão mexendo com o framework.net ou .NET, .NET Core, o ASP.NET e o Windows, né? Então, muito bacana isso. Eu estava dando uma olhada e tem assim alguns vídeos no YouTube que você pode dar uma olhadinha como é que você começa a escrever testes usando isso. Então tem uma integração, parece bem bacana, com o Visual Studio. Eu não testei porque eu não uso o Visual Studio aqui, mas pelo vídeo parece que a integração é bem bacana. E aí você escreve os testes da forma que você geralmente escreve em qualquer linguagem, né? Qualquer framework. Você escreve o seu código e tem os seus assertions, e eu achei isso muito bacaninha. Então vai ter o link aqui para vocês darem uma olhada depois. E a segunda notícia é que recentemente aqui nos Estados Unidos, né, o Congresso e o Senado estão de uma certa forma apoiando uma nova coisa que o Trump está fazendo aqui. Ele está querendo remover algumas coisas que o Obama tinha deixado antes dele sair, que era justamente um lance de privacidade, umas regras de privacidade aqui pro broadband, para o pessoal que trabalha fornecendo serviço de banda larga em termos de internet. E agora o Congresso, então, como eu mencionei, já está assim, quase na cama com o pessoal que fornece esse tipo de serviço. E parece então que agora é só o Trump assinar, se eu não me engano, e vai virar lei. E então o que vai acontecer é todas o seu histórico de navegação, qualquer coisa que você estiver usando pelo seu telefone, pelo seu computador, isso tudo vai poder ser então vendido por essas companhias de cable para quem quiser, para pegar toda essa informação, o seu histórico. Então, por causa disso, eu comecei a brincar no meu telefone com um aplicativo Android que chama Orbot. É ORBOT, que na verdade ele é o Tor para você usar no Android. É bem bacaninha. Foi super fácil de instalar ele, tá? E uma vez que você instala, você pode selecionar quais são os aplicativos que você quer então que acesse a rede, né? Acesse a internet, acesse qualquer serviço que requeira rede. Você escolhe então quais aplicativos que você quer que acesse isso usando o Tor. Então a interface, né, é bem bacaninha, porque ele te deixa selecionar todos os aplicativos, um ou dois, o que você quiser, e então ele realmente cria uma conexão pela uma VPN que vai então fazer todos os acessos pelo seu telefone e vai passar pelo Tor. Você pode até pensar que vai ficar um pouco mais lento, e realmente você sente uma lentidão em algumas coisas, mas não foi nada muito sério assim para afetar a forma de navegar, não. Então, desde tem uns 2 dias mais ou menos, eu estou usando esse aplicativo e estou deixando ele ligado o tempo todo.
E eu tô feliz com ele, até agora tô bem feliz. De vez em quando você encontra aquelas mensagens tipo assim, a Google falando, deixa eu ver se você é quem você realmente é, porque esse acesso está vindo de um lugar que eu não reconheço. Então você vê todos os lugares, todos os servidores que a sua conexão fez o hop, até chegar lá no ponto final. Eu achei bem bacana, então vou compartilhar com vocês, se vocês quiserem usar. Deixa aí também depois o comentário o que vocês acham sobre o aplicativo, se você quer recomendar algum outro aplicativo, ou se você acha que isso é muito neurótico da minha parte, para deixar um comentário aí. Bom, o Bruno mencionou aí de suportar tanto o Python 2 quanto o Python 3 no Flasger. E aí um tempo atrás eu tava pensando, falei assim, poxa, tem muita gente que depende, né, de versões que o sistema operacional oferece do Python, e a gente sabe, digo eu, o Bruno e o Og, a gente sabe que o Red Hat Enterprise Linux, a gente tem a versão 6 e a versão 7. A versão 6 é um pouquinho pior, ela oferece a versão 2.6 do Python, e a versão 7 oferece a 2.7, que ainda não é Python 3, mas já é mais próximo. E aí uma coisa que acho até que eu mencionei um tempo atrás, era que alguns sistemas operacionais, né, como o Red Hat Enterprise Linux, ele oferece versões antigas do Python que fica um pouco difícil a migração, só que hoje eu trago uma boa notícia. A Red Hat ele oferece o Red Hat Software Collections, que permite que você instale versões mais atualizadas de algumas linguagens, bancos de dados e alguns outros softwares. Isso permite que você não fique preso à versão que vem com o sistema por padrão, mas que você utilize essas versões diferentes. Inclusive, quando você instala algo no Software Collections, você tem as duas versões disponíveis no seu sistema. E aí eu vou deixar um link aqui para vocês falando se alguém utiliza, né, o Red Hat Enterprise Linux. Eu não sei como é que funciona a questão, se precisa de alguma licença específica para esse tipo de conteúdo lá para você estar instalando. Mas o bacana é que é bem simples de você instalar, e você tem a versão 3.5 do Python disponível. E pelo que eu li, ela funciona tanto no Red Hat Enterprise Linux 6 e o 7. Então é um negócio bacana, que eu acho que isso é um movimento muito a favor daquilo que a gente vem sempre comentando, que é o Python 2 já está com o final de vida aí definido, e que o futuro é o Python 3. Então quanto antes a gente migrar e começar a utilizar, eu acho que a gente vai poder explorar isso mais e mais, e com certeza vai vir mais novidades na linguagem e mais recursos bacanas aí. Bom, como a gente tá chegando aí no finalzinho do episódio, né? Eu acho que o esquema é a gente sortear aqui mais uma caneca. Bora lá. É bom porque a gente tá no final do episódio, né? E aí a gente sabe que só vai ficar sabendo do sorteio quem realmente ouviu até o fim, né? Aqueles caras que são os ouvintes assíduos do Castalho. As pessoas aí, os ouvintes que estão acompanhando até o último minuto de episódio. Aí eu tive uma ideia aqui pra gente sortear. Eu tenho uma curiosidade. Aí vocês me dizem aí o que vocês acham. Eu queria saber como que os nossos ouvintes escutam o Castalho. Através de onde? Se a galera escuta através do site, dando play lá no nosso player. Se o pessoal tem algum aplicativo de podcast que eles possam recomendar, que eles usam. Eu, por exemplo, estou usando um que chama Podcast Addict. Estou achando ele bem legal. Tenho ouvido muito podcast por ele, mas teve muita gente que me recomendou outros, né? Então, queria sugerir que os nossos ouvintes coloquem aqui nos comentários do show notes qual é o aplicativo ou qual é a forma que você utiliza para ouvir o Castalho, se você usa o iTunes, se você usa o nosso player. E aí a gente pega todo mundo que respondeu aqui e faz aquele sorteio randômico lá e sorteia mais uma caneca. Bom, então já que o Bruno sorteou aí a caneca no último minuto, até a gente vai deixar... Aliás, a gente não vai colocar de propósito no show notes sobre o sorteio. Com isso a gente vai ter certeza que realmente são as pessoas que estão ouvindo, pra gente saber, primeiro, se elas estão ouvindo até o final, que eu acho que é muito importante isso, porque a gente sempre esforça para trazer bastante conteúdo legal, e segundo, pra gente conhecer um pouquinho mais. A gente tem planos, né, como já mencionamos aí no episódio especial de aniversário, de melhorar o site, e dependendo do número de pessoas que estiver ouvindo pelo site, a gente tem algumas melhorias. Isso já está definido, que a gente vai trazer um player melhorado para o site. Você vai poder definir coisas como a velocidade que o podcast vai ser tocado e tudo mais. Então você vai conseguir
ouvir um pouco, em menos tempo, na verdade, os episódios. Então isso aí vai ajudar um pouquinho nessa melhoria que a gente está buscando aí para o site. A gente ainda não tem uma data prevista para isso, mas está a caminho essas mudanças. Então é isso, a gente trouxe bastante novidade hoje, espero aí que vocês tenham gostado, como sempre. Vale a pena também agradecer todo mundo que dedica um tempinho para deixar um comentário, para mandar uma mensagem para a gente. A gente sempre deixa aqui no post falando da nossa página lá no Facebook, do nosso conta lá no Twitter. Tem uns comentários aqui no post também que você pode enviar. Então a gente sempre gosta de ouvir a sua opinião também. E uma coisa que eu gostaria de deixar um convite, aproveitando aí, é que muitas das coisas que a gente traz aqui é relacionada a Python, mas é meio inevitável, porque a gente acaba que os três fica trabalhando e está imerso nesse mundo. Então se você tiver sugestões de outras linguagens e outros tópicos, não só para a gente trazer alguém e vir conversar com a gente, mas de algumas notícias também, eu acho que vale a pena a contribuição aí para que a gente traga cada vez mais conteúdo legal e mais conteúdo diversificado aí pro pessoal. Então é isso aí, a gente se fala no próximo episódio. Ain't gonna give nobody none of my jelly rolls. I wouldn't give you a piece of this cake to save your soul. My mom told me today, before she went away, to be a good boy, she'd bring me a toy. I'm my mama's pride and joy. Now there ain't no use for you to keep on hanging round. I love you, but I've got to let you down.